A gente vive num modo que parece que a gente está num esgotamento permanente, que fica difícil até se conectar com o que a gente é, o que a gente gosta, qual que é o nosso prazer real, porque atualmente a gente tem um prazer muito fácil, imediatista, num sentido dopaminérgico, inclusive, que é o estímulo da tela, ou que são comidas hiperpalatáveis, tudo é muito fácil de conseguir em termos de prazeres de pico, né, de dopamina, e assim a gente se perde, inclusive, de uma referência ou de uma autorreferência do que a gente realmente gosta, o que a gente realmente quer. E isso tem, assim, um ponto de vista até mais amplo, né, galera? Eu fico muito impressionada, assim, com as minhas percepções também sobre o que eu tô fazendo no dia, né? Como que passa o tempo. Isso me impressiona muito e por isso que eu venho convidando vocês para entrar num pensamento de autogestão, que é justamente algo que eu quero contextualizar, né? Porque existe uma visão, né, aqui dentro da Sociedade do Cansaço, que é justamente essa autogestão do qual fomos, assim, direcionados a ter atualmente pela sociedade do desempenho, né? Atualmente a gente vive outra, digamos, estrutura de funcionamento que antes tinha muito mais uma sociedade disciplinar, de uma microfísica do poder, como Foucault fala, e aí na sequência a gente entra nessa sociedade do desempenho, em que a gente ganha, né, o indivíduo ganha a sua própria gestão, e aí você vai ter que produzir cada vez mais, e por isso a sociedade do cansaço, né? O Byung-Chul Han, ele é coreano, mas ele dá aula de filosofia na Alemanha, e esse é um livrinho bem massa de ler, né? Ele é bem curtinho e tem uma leitura até mais leve. E ele é super interessante, super debatido hoje em dia, porque a gente vive essa condição que eu alerto vocês sempre de um estresse crônico, de uma supersaturação do cérebro, né, do córtex pré-frontal, com a quantidade de informações que a gente tem que lidar no dia a dia, e é por isso que eu gosto de ensinar vocês a como se blindar, como se proteger. Porque o ambiente, né, o que a gente está vendo, a primeira coisa que você faz no dia, por exemplo, se você abre o seu celular e você vê seu WhatsApp, você vê seu Instagram, e aquilo tudo é o seu ambiente. Tipo assim, aquilo tudo vai modular seu comportamento. E vai modular seu comportamento no sentido do quê? De uma atenção que é dentro dessa hiperatenção, hiperatividade. São muitas coisas que a gente tem que ficar lidando no dia a dia. E aí você abre lá a mensagem do WhatsApp e já é um atravessamento de uma demanda externa. Aí você não teve um momento para ser. Aí você já abre o Instagram e já é um monte de informações, de vídeos interessantes e diversos, né? Cada um fala de uma coisa e é muito rápido. E aí você tem uma hiperatividade, literalmente, assim, do seu cérebro, e você começa a danificar literalmente o seu processo atencional num sentido de um foco cognitivo mais capaz, mais possível. E além de tudo, você entra numa ideia que a gente tem que fazer sempre mais. A gente tem que ser sempre mais. Porque a gente tem que, inclusive, se provar para os outros, né? Frente aos outros. Então, a gente tem que fazer sempre mais essa afirmação. E aí você acaba tendo o que é como um burnout, né? O que hoje em dia a gente entende que está muito mais comum, esses sintomas, né? E doenças, né? E TDAH ou depressão. E a depressão, por exemplo, nada mais é que um esgotamento, uma exaustão dessa exigência de ser, de ter que ser. De ter que se mostrar ser, afirmar o seu ser, ter que ser para ser, né? Você não pode mais entrar
num estado de, ok, eu faço o que eu tenho que fazer e depois eu tenho o tédio, que é outro tema que eu quero falar com vocês, que ele é super importante, o tédio. Então você entra nesse esgotamento e não consegue entrar num processo atencional mais profundo, né? Você não consegue entrar numa contemplação, que é também uma palavra que eu quero falar com vocês. Olha só, eu vou citar aqui essa frase do Nietzsche, que está aqui atrás do livrinho, né, da Sociedade do Cansaço, que é: por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Então a gente literalmente perde esse estado que eu gosto de chamar como um estado animal. A gente se distanciou disso, a gente está tendo uma exigência que é completamente desleal com relação ao nosso cérebro, no sentido evolutivo. Então a gente tem que lidar com muito mais demandas aí para a gente ser tudo isso, né? Para a gente ter a autogestão que nos colocaram, né? E que a gente agora tem que provar para o mundo quem que a gente é. E de tanto que a gente vai tendo que ser para ser, a gente, né, em dado momento, e se afirmar frente aos outros e fazer cada vez mais para se afirmar cada vez mais, a gente vai, em dado momento, ficando sozinho, únicos e cansados, né? E todo esse cenário, né, essa autogestão que você vai ter que ter e esse suposto poder ilimitado, né? Porque agora você pode ter tudo. Agora você pode ser rico, você pode ir para onde você quiser, você pode ter quanto dinheiro você quiser. Tem essa ideia, né, de um tempo que a gente vive que é como se a gente tivesse poderes ilimitados, né? E aí a gente vai entrar, obviamente, numa frustração e num estado produtivista de querer fazer sempre mais e achar que é isso que você tem que fazer, né? Então a gente está sempre sendo chamado para agir, para produzir, né, para se afirmar frente aos outros, e para a gente dar conta de fazer tudo isso, a gente tem que ser multitarefa. E aí é o problema, porque se você é multitarefa, você vai prejudicando justamente a sua atenção no modo mais profundo, né? Então quem que consegue ler um texto mais longo por mais tempo hoje? Eu fiquei impressionada que a minha filha Sarinha leu, tipo, mais da metade de um livro, ficou horas lendo. E eu vejo essa dificuldade em mim, por exemplo. Na verdade, eu procuro, assim como eu convido vocês, a trazer esses hábitos para a vida que servem para trabalhar nosso corpo, trabalhar nosso cérebro, cognição. E quando a gente está o tempo inteiro deixando que as mídias atravessem a gente, ou todas as demandas externas, né, tudo, a gente acaba entrando nessa hiperatividade e a gente tem também um hiperestímulo que torna cada vez mais insensíveis a coisas que são menos estimulantes e a gente fica muito impaciente, né? A gente é totalmente dopamimados. E a gente fica muito impaciente, a gente não consegue ficar num processo atencional mais longo. E todo o nosso ambiente está fazendo essa modulação no nosso comportamento. Vocês podem ver, por exemplo, na linguagem que as séries usam. As séries, né, a linguagem é para reter a sua atenção e para estar o tempo inteiro assim, então é uma impaciência, é um lugar que fica te dando e te retendo num nível que você fica super saturado. Aí se é uma coisa mais contemplativa, sei lá, um filme europeu antigo, possivelmente você vai sentir um impacto, uma diferença do tipo, nossa, que não consegue se concentrar, não consegue ver aquilo, não consegue curtir aquilo. E isso é um problema muito grande, porque isso é o que traz um monte de sintomas que a gente está vendo hoje, num nível muito aumentado, né? Ansiedade, TDAH, depressão, burnout, e não conseguir, em especial, executar os hábitos.
executar os comportamentos que a gente precisa ter para se cuidar. E isso é uma grande confusão, assim, porque a procrastinação, ela é uma ansiedade, ela é uma proteção do seu cérebro, ela é um lugar do tipo, eu não vou fazer isso agora porque, em termos de recompensa imediata, aquilo não me dá recompensa imediata, né? Na hora que eu vou treinar, eu vou estar treinando, eu vou estar sentindo aquilo ali. Na hora que eu for fazer dieta, sei lá, eu vou estar não comendo talvez uma coisa que eu gostaria. Em termos de recompensa imediata, você não tem, você está muito acostumado com recompensas imediatas, você tem muita recompensa fácil. Então, você pode até escrever num caderno o que você está querendo fazer e aquilo ser extremamente dopaminérgico. Na hora que você imagina, né, o seu futuro e o que você gostaria, é muito dopaminérgico. Mas na prática, a teoria é outra. Na hora que você vai tentar executar o comportamento, aquilo não traz recompensa imediata. E isso é normal porque também é algo da sua sobrevivência. O ser humano, do ponto de vista histórico ancestral, ele está acostumado a viver perigos muito iminentes que você está mais preocupado com uma recompensa imediata, de fato. Você poderia morrer a qualquer momento, então você busca recompensas imediatas. Você não fica visualizando seu futuro e fazendo uma grande projeção e manejando 1000 elementos diariamente. Assim, é um avanço muito grande, muito rápido, assim. Imagina, até a linguagem não era tão desenvolvida, então tudo foi se desenvolvendo muito rápido até a gente estar nessa situação que é como nos educar no sentido das telas, dos estímulos, das coisas que a gente faz, o que na verdade tem a ver com deixar de fazer algumas coisas. Quando a gente quer cuidar da gente, né? Quando a gente quer fazer esse básico funcionar, que vai cuidar da nossa saúde, que vai trazer um processo atencional mais focado, um lugar de sentir mais prazer com a vida e propósito, a gente tem que tirar algumas coisas. É um pouco a ideia do jejum. Não é exatamente como o jejum de dopamina, por exemplo, não é como se ele existisse num sentido real, assim. Mas se você tira, né, algumas coisas, você não vai tirar tudo. Não é sobre o vazio, né? O tédio que a gente fala aqui não é sobre você se trancar num quarto escuro e não ter estímulo nenhum e não fazer mais nada que dá prazer. Não é sobre isso, mas você diminuir os estímulos e principalmente se você quer executar um hábito, você não pode ficar se dando recompensas rápidas a qualquer momento, sem executar nenhum hábito. Então, é complexo realmente para o cérebro. Você quer uma recompensa imediata, aí você tem que usar seu córtex pré-frontal para imaginar o seu futuro e entender o que você quer de verdade. Então, quando você abre uma tela, né, que a gente tem que fazer isso de forma muito seletiva, consciente, o que a gente vai assistir, o que a gente vai consumir, quando você abre ali o seu WhatsApp ou o seu Instagram de uma forma qualquer, logo de manhã, ao invés de cuidar do seu corpo, você já se deixa se atravessar por aquilo, você tá gerando uma desconexão e você tá trazendo de novo essas demandas externas que vão te dar uma supersaturação e você não entende o que você queria fazer ou o que você quer fazer da sua vida. Se você olha para o seu futuro, se você soubesse as consequências que tem para o seu olho você passar determinado tempo de tela, né, na tela, você provavelmente não escolheria ficar no Instagram vários momentos que você não precisa, entende? Então, é uma questão de consciência, porém, a gente quer a recompensa imediata, igual um bichinho. A tela ela vai te disparar dopamina, tudo que você vai ver lá é o reel que mostra a montanha com uma música incrível, ou o gatinho que é fofinho, ou sei lá o que lá. Você fica ali disparando dopamina. E você fica, além de tudo, fazendo esse padrão de, né, uma dopamina fásica, que faz com que você tenha dificuldade para ver prazer nas outras coisas.